Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui, neste momento aqui, para estudarmos um pouco da Palavra de Deus, em especial a lição da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, que se encontra na lição 12, e onde nós estamos tratando nesta revista sobre a vida de Paulo, um estudo importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, que é realmente estudar a vida desse apóstolo que foi fundamental na formação da igreja cristã, na propagação do evangelho. E essa lição aqui, que é a penúltima lição, é a lição número 12. Semana que vem nós encerraremos o estudo dessa revista e confesso para os irmãos que o estudo dessa revista foi muito proveitoso para a minha vida cristã. Eu aprendi muitas coisas aqui. Eu senti até o desejo no meu coração de reler o livro de Atos. Estou terminando, se Deus quiser, essa semana. E eu adotei uma estratégia de ler capítulo por capítulo. Todo dia à noite eu li um capítulo. Atos tem capítulos que são muito extensos, tem bastante versículos, né? Muito embora seja mais profundo do que extenso, o livro de Atos, mas eu falei para mim mesmo, eu vou ler um capítulo por dia ou 2 capítulos, dependendo da quantidade de versículo, que eu quero não somente ler, mas eu quero refletir sobre tudo que está ali em cada capítulo e tirar um proveito para a minha vida cristã, porque o estudo, a reflexão da palavra de Deus, ela é proveitosa quando você pode aplicar no seu dia a dia, quando isso produz crescimento para a sua vida. Confesso, meus irmãos, que foi muito proveitoso para mim esse estudo do livro de Atos, assim como esse estudo da revista aqui, que fala sobre a vida de Paulo. Eu pude compreender muitas coisas que às vezes a gente acaba passando, né? Então, quando você vai relendo, essa é a beleza da palavra de Deus, da Bíblia, né? Cada vez que você lê, você aprende algo diferente. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e, consequentemente, mais a gente cresce. E eu queria, juntamente com os irmãos aqui, fazer esse estudo hoje, compartilhar, que muitos irmãos, nós sabemos que nós estamos nesse período da pandemia ainda, nós não temos condições, muitas vezes, de nos deslocarmos até a igreja, né? Até porque também a igreja encontra-se fechada momentaneamente, né? E a gente está fazendo esse estudo através de vídeo, que é postado no YouTube, assim como também através do aplicativo Team. Esqueci o nome do aplicativo certo agora. Team Link. E amanhã, domingo, às 10 horas, nós estaremos, juntamente com os irmãos, fazendo esse estudo. Então, hoje, nós vamos fazer um estudo aqui. Nós não vamos ler, basicamente, a revista, nós vamos fazer esse estudo amanhã, da leitura da revista, mas eu quero passar algumas impressões, através desse estudo que nós tivemos hoje, passar algumas impressões para os irmãos, para que os irmãos possam entender esse importante estudo dessa lição. E o título dessa lição é A Vida Após a Vida. Interessante que o autor já começa, ele não começa perguntando a vida após a vida. Não, ele diz a vida após a vida. Ele faz uma afirmação. Até mesmo porque se ele perguntasse a vida após a vida, com certeza nós diríamos que sim. Nós cremos na ressurreição dos mortos, né? E isso fica bem claro em diversos textos da palavra de Deus, que a ressurreição de Jesus aconteceu e assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele grande dia. Mas nós vamos ver aqui diversas passagens que tratam do tema e eu queria que os irmãos me dessem de presente a sua atenção nesse momento para nós fazermos esse estudo aqui. Então nós vamos começar aqui
Primeiro dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inerrante e é uma palavra inspirada, né? E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, nós vamos ler aqui, ele diz: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, segundo a palavra de Deus, Cristo morreu e Cristo foi ressuscitado. Isso é um fato incontroverso, meus irmãos. Não existe controvérsia referente a esse fato, né? Muito embora muitos não acreditem nisto, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, mas isso é um fato incontroverso. Por que é incontroverso? Porque está escrito aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Então a gente vê aqui que Paulo anunciava a boa nova de Jesus e ele anunciava também a ressurreição. Diversos discursos que Paulo fez, isso está contido no livro de Atos, ele sempre falava sobre a ressurreição de Jesus. Amém? E naquele tempo, é interessante quando eu falei que Paulo fazia os seus discursos, interessante que em Atenas, quando ele falou da ressurreição, algumas pessoas zombavam de Paulo, né? Algumas pessoas zombavam de Paulo. E como o próprio Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a nossa fé. Que utilidade vai ter a nossa pregação? Que utilidade terá a nossa fé se Cristo não ressuscitasse? Não é verdade? E Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. E só Deus pode fazer isso, porque só Deus tem o poder de ressuscitar. Só Ele tem esse poder. Ninguém tem. Ninguém tem. Buda não tem. Allan Kardec não tem. Ninguém tem. Só Deus tem o poder de ressuscitar. Glória a Deus por isso, né? Agora, como será esse grande dia? Esse dia todos nós sabemos que ele chegará. Então, nós temos que preparar agora para esse grande dia. Não é deixar para amanhã. Nós temos que arrepender. Aqueles que não creem em Jesus, eles têm que arrepender dos seus pecados. Eles têm que crer em Jesus para que ele possa, após a ressurreição e passar pelo juízo, eles tenham uma vida eterna com o Senhor lá nos céus. Amém, irmãos? Então, uma coisa que nos tranquiliza, que a vinda ou a volta de Cristo não é motivo de terror. Ninguém tem que temer a volta de Cristo. Aqueles que realmente creem nele não têm que temer a volta de Cristo. Pelo contrário, a volta de Cristo vai ser um motivo de alegria, de júbilo. Agora, aqueles que não temem ao Senhor, esses realmente têm que temer. Esses têm que ficar preocupados. Mas como eu disse, a hora é agora. A hora é agora. Você pode provocar uma transformação, uma metanoia na sua vida. Basta se arrepender dos seus pecados e crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que colocou o seu Filho para morrer por nós, por nossos pecados, e assim nos dar a vida eterna. Como eu disse, no tempo de Paulo, muitos não acreditavam na ressurreição. Muitos gregos, os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam. O homem morreu, para eles não tinha mais ressurreição, não tinha mais nada, acabou tudo, né? E a gente vê que não é assim. E glória a Deus por isso, né? A gente vê que o evangelho que leva as pessoas à salvação, ele está centrado numa pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. E Cristo, ele não foi vencido pela morte. Pelo contrário,
ele venceu a morte. Porque um Cristo preso num crucifixo ou numa sepultura, ele não pode salvar a si mesmo. Quanto mais ao seu povo. Então nós cremos realmente num Cristo ressurreto. O próprio fato de existir a salvação é evidência de que Cristo venceu a morte, né? Agora, interessante que esse texto que nós lemos em 1 Coríntios 15, 3, nós podemos abordar duas coisas desse texto. Eu vou ler novamente, porque primeiro eu vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo a Escritura. Duas coisas nós podemos abordar desse texto aqui. Primeiro, que a morte de Cristo, ela não foi um acidente. A morte de Cristo não foi um acidente. E a gente vê que não foi o pai que obrigou o filho, mas o filho quem se ofereceu a si mesmo e ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar, e quando nos libertou, nos deu de presente ao seu pai. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravo. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravo e nos tornou participante de sua natureza. Que natureza é essa? A de filho. Nós deixamos de ser escravo para sermos filhos de Deus. Interessante que o autor de Hebreus diz que ele nos tornou seus irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. Nós tínhamos a natureza de Adão, que era aquela natureza pecaminosa, né? E agora nós passamos a ter uma outra natureza. Nós temos a natureza de Cristo. E porque ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos com ele para a glória. Amém? E teremos um corpo glorificado. Segundo, além da morte de Cristo não ter sido um acidente, a ressurreição de Cristo também não foi uma surpresa. Tudo estava planejado, meu irmão. Tudo estava na agenda de Deus, tanto o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. Olha que coisa importante. Quando Cristo ressuscitou, ele apareceu a quem? Os irmãos com certeza já fizeram essa pergunta, né? E nós vamos ver aqui. Quando Cristo ressuscitou, ele apareceu a quem? Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 a 8. Importante os irmãos atentarem para isso. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim. Isso é Paulo falando. Como a um nascido fora do tempo certo. Está aqui a comprovação da ressurreição de Cristo. Cristo apareceu a Cefas, Cristo apareceu aos 12 apóstolos, Cristo apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos que puderam ali testemunhar a ressurreição de Cristo. Que coisa grandiosa, né? Então, essas muitas aparições de Cristo, de Jesus ressuscitado, nós não temos como negar. Ninguém mais tem como negar isso, a não ser que ignore o que está escrito aqui na palavra de Deus, né? E se Cristo não tivesse ressuscitado, volto a dizer, a nossa pregação seria inútil e a nossa fé seria vã. E 1 Coríntios, capítulo 15, 20, nós lemos que, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha só, mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Aí você pode perguntar,
Poxa, mas eu li na Bíblia que o próprio Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, Cristo ressuscitou a filha de Jairo, Cristo ressuscitou Lázaro. Sendo assim, como é que você pode dizer que Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. É uma coisa simples de nós respondermos, né? Porque todas essas pessoas que morreram, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, todas as pessoas que morreram e ressuscitaram, quando eles ressuscitaram, eles voltaram a ter um corpo normal. E logo depois, eles voltaram a morrer. Com Jesus foi diferente, né? Jesus foi a primeira pessoa que ressuscitou com um corpo de glória. Olha a diferença. Jesus ressuscitou e nunca mais ele voltou a morrer. Diferentemente dessas pessoas que eu citei aqui anteriormente. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. A filha de Jairo ressuscitou, mas voltou a morrer. Jesus não. Jesus ressuscitou num corpo glorificado e nunca mais voltou a morrer. Ele vive hoje. Glória a Deus por isso. Isso é muito importante, meus irmãos, nós sabermos disso, né? Talvez uma outra pergunta que os irmãos possam fazer é o seguinte: mas quando que essa ressurreição vai acontecer? E eu digo para os irmãos, baseado na palavra de Deus, que essa ressurreição vai acontecer na segunda vinda de Cristo Jesus, tá? E vai acontecer uma única vez, não tem várias ressurreições, vai acontecer uma única vez. Isso está escrito em João 5,28, que diz que não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Isso acontecerá conosco, se Jesus não vier antes, né? Irão ressuscitar crentes e não crentes. A ressurreição é isso. O juízo é diferente. Irão ressuscitar crentes e não crentes. Agora, o que acontece quando um crente morre hoje? Para onde vai a sua alma? A Bíblia ensina isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando a palavra de Deus diz que morrer é deixar o corpo e habitar com Deus. E em Filipenses 1:23 também nós lemos que morrer é partir para estar com Cristo. E o autor de Filipenses, ele completa que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo na glória é incomparavelmente melhor do que essa vida aqui, meus irmãos. Muito melhor. Então, quando um crente morre, a alma dele ou o espírito dele, imediatamente ela começa a desfrutar do céu, né? E quando Jesus voltar, esse espírito ou almas que já estão reinando com Cristo no céu, vão voltar com ele em nuvens. Aí diz a Bíblia que antes dos vivos serem transformados, porque aqueles que não morreram, aqueles que estiverem vivos, eles não ressuscitarão, eles serão transformados. Agora, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E este corpo ressuscitado, incorruptível, se unirá a essa alma que vem com Cristo em glória, em nuvens, né? Então, plenamente glorificado, corpo e alma estarão para sempre com o Senhor nos céus. Amém? Isso é uma coisa muito linda, irmãos. Isso aí, e é interessante que Paulo, que depois que ele diz isso, ele fala o seguinte: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? E finalizando, a gente vê em 1 Coríntios também 15, 30 e 32, algo muito importante. 15, 30 e 32, eu vou ler aqui para os irmãos. 30 diz o seguinte: e nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso aqui é Paulo dizendo sobre a questão da ressurreição, né? Ele argumentando sobre isso aqui. Isso é um fato muito importante, porque a gente vê o seguinte: para que um missionário ele expõe a sua vida? Pensa nisso, irmão. Por que um missionário expõe sua vida para ser preso e torturado pela fé? E a gente vê isso atualmente. A gente não vê isso só no tempo de Paulo, não. A gente vê isso hoje, né? Missionários sendo mortos, torturados pela sua fé, se não houvesse ressurreição. Para que serviria tudo isso que o missionário está fazendo? Para que serviria a nossa pregação? Por que alguém enfrentaria hostilidades como os pais da igreja, como os mártires enfrentaram nas arenas, enfrentaram feras, gladiadores, se não houvesse essa esperança do amanhã, se não houvesse ressurreição? Nada disso adiantaria, né? Não faz sentido, né, meus irmãos, alguém se expor ao sofrimento se ele não acredita que os mortos um dia vão ressuscitar. Se a pessoa não acredita, então o que ele diz Paulo aqui? Então comamos e bebamos, vivamos a nossa vida de qualquer maneira, dissolutamente, vivamos sem ter preocupação com as pessoas, sem ter preocupação com a nossa vida, acabou a vida espiritual, não é verdade? Se não houvesse ressurreição, faria como muitos fazem, né? Viveria a vida de qualquer maneira, mas não é isso que acontece. A gente tem que entender que a sepultura, que o túmulo não é o nosso último endereço, porque se assim fosse, todos os cristãos estariam errados. Mas a sepultura, o túmulo, não é o nosso endereço. Nós ressuscitaremos e aqueles que creem como nós estaremos com o Senhor na glória, no céu. Isso é muito confortante, isso acaba consolando a gente, né, meus irmãos? Porque muitas coisas nós passamos nessa vida, né? O sofrimento, uns mais, outros menos, não é verdade? Então, se não houvesse essa garantia e a sua ressurreição, quem nos garante é o Senhor nos garante a ressurreição através da sua palavra. Isso aí é uma garantia de que nós vamos ter uma vida lá com o Senhor, onde não vai haver mais esse sofrimento que nós temos hoje, né? Então, o nosso último endereço não é o túmulo. O nosso último endereço, glória a Deus por isso, é a casa do Pai. Amém, meus irmãos? Então, nós passei aqui uma breve informação aqui sobre a ressurreição. Espero que os irmãos amanhã estejam na nossa Escola Bíblica Dominical para que a gente possa abordar outros aspectos da ressurreição, né? Tem coisas muito importantes, muito lindas sobre a ressurreição, mas eu acredito espero em Deus que os irmãos tenham entendido essa palavra aqui e desejar a todos um dia glorioso e abençoado em nome de Jesus. Amém?